mostra muito o que o Carlos está falando, inclusive da governabilidade. Gente, quem manda no país, quem tem poder, e a classe política até mesmo da direita, não tá nem aí pro que você quer, pro que você deseja, pra sua religião, seus valores, não tô nem aí pra nada. Tá ali, ó, bem claro. O importante não é se vencedor será de direita ou de esquerda, mas se manterá políticas pró-mercado, diz o Dedé. Eita, meu patrão, você tá demais, viu? Meu futuro patrão. E a Janaína Pascoal, bastião da direita, sem Bolsonaro, diz, não mesmo. Não importa. Então, assim, ó, pra mim, importa se é direita ou esquerda. Por quê? Porque se for esquerda, significa que os presos políticos continuarão presos. Significa que a censura vai continuar reinando no país. Significa que uma política econômica focada em favorecer os bancos sob o custo de milhões de brasileiros sofrendo com impostos descabidos, isso tudo vai continuar. Então importa, porque serão caminhos completamente distintos. Mas completamente distintos. E é isso que o André Esteves falava, que se a eleição fosse entre Haddad e Tarcísio, ele ia pegar o avião para Roma, porque qualquer caminho ia levar para a casa do senhor. O senhor André Esteves. Porque seria um governo pró-mercado. Pró-mercado, pró-mercado. O que é pró-mercado, gente? Já parou pra pensar o que é pró-mercado? Tu já não entendeu que isso daí é conversa mole? Tu já não parou pra entender que toda vez que te prometem políticas pró-mercado, só te entregam imposto e favorecimento dos campeões nacionais, o único presidente que entrou em campo pra fazer alguma coisa pela população foi Bolsonaro. Ele não precisou ficar gritando pró-mercado em nenhum momento. Mas olha o que o Dedé disse. Ali tá a fala completa dele. Olha só o que já tá grifado. Ó. Eu não me importo muito se é esquerda ou direita, desde que o vencedor seja a decisão econômica racional. A racionalidade não pertence à direita ou à esquerda. É mais sobre ser racional contra ser populista. Nós fizemos um dossiê histórico no mês de março, onde analisamos a raiz do uso do termo populista na política. E o que é que foi descoberto? O termo populista só começa a surgir na Biblioteca Nacional a partir da década de 20, e num contexto para descrever membros de um partido populista, não como postura, sabe, porque hoje populismo é como se fosse uma pessoa que trabalha por povo com benesses de forma irresponsável. O termo populista não surge dessa forma. Populista não era nem algo ruim, os políticos queriam ser populista ainda ali nos anos 50. O termo populista, ele começava a ser vilipendiado e começava a ser um termo pejorativo a partir da atuação de alguns sociólogos que reinterpretaram o termo à luz da sociologia política brasileira. Sociólogos da USP, membros do SEBRAP, grupo fundado pelo FHC, dentre eles o próprio FHC, o Francisco Weifor e o Otávio alguma coisa. 3 nomes que nós citamos. Então, o Dedé, ele fala que a racionalidade é você governar contra o povo. Eu não acho que isso é ser racional. Quem determinou isso? Quem disse que a racionalidade é ser pró-bancos, pró-mercado contra o povo? É seguir o que diz o Boletim Focus? É isso que é ser racional pro Dedé? O Dedé, você tá me decepcionando. Tá parecendo o Roberto Campos Neto. Não pode ser. Eu acreditava que você era diferente, Dedé. Mas calme. Calme. Aí vem a Folha de São Paulo. Pra me alegrar, né? Não precisa nem me convencer a votar no Flávio. Adriana Fernandes, que é uma colunista focada em economia. Ela trabalhava no Valor Econômico por muito tempo. Acho que ela trabalhou até no Estadão. Ela passou muito tempo no Valor Econômico. Ela é especialista em cobrir a economia. Resumo, ela é uma porta-voz do mercado financeiro. Tipo um Lauro Jardim, só que ela faz matérias mais densas. Não notinhas de 3 linhas. Pode ler aí, botar aí 5 anos no tempo e ver as matérias dela e ver se eu tô certo ou se eu tô errado. Essa é a Adriana Fernandes. E eu acho importante as pessoas saberem quem são os jornalistas para entender o contexto da coisa. Flávio Bolsonaro não resiste a 24 horas de ajuste fiscal. No Congresso, o filho do ex-presidente nunca foi um defensor desse tipo de política durante a gestão de seu pai. O que é responsabilidade fiscal? É tomar medidas antipopulares. Quantas medidas antipopulares o Lula tomou? Diversas. O Lula foi pra cima do BPC, do Bolsa Família, dos pisos da saúde e da educação, sendo criticado aí até pela turma do PSOL. É isso que eles esperam do próximo presidente. O Brasil está na crise econômica. O próximo presidente tem que administrar a crise, não resolver em prol do povo. Administrar a crise. Você lembra do discurso do Lula em Barcelona? Nós administramos, né? Nós vamos para administrar a crise do neoliberalismo. Foi a fala do Lula. Aí o Jordan fala, vocês não sabem o quanto me alegra saber disso. Exatamente. Seja contra o ajuste fiscal por primário, ajuste pelos juros e crescimento e acabe com a festa do rentismo. Maravilhoso isso. Mande a Faria Lima e a merda, Flávio. Concordo do gênero número e grau. Aí eu me deparei com o texto do Gabeira. Ele analisa o discurso do Lula em Barcelona, fala mais coisas que eu tinha comentado por alto. E eu falei, olha, o Gabeira viveu aquela era e sabe do que eu estou falando.
A sinceridade de Lula na Espanha. Lula fez um discurso histórico em Barcelona. Ele descreveu a essência do momento político mundial caracterizado pelo declínio da social-democracia e a ascensão do populismo de direita. Eita, é o que o Dedé não quer. É o que Dedé não quer que o Flávio representa. O progressismo não conseguiu superar o pensamento econômico dominante. O projeto neoliberal prometeu prosperidade, entregou fome, desigualdade e insegurança, provocou crise atrás de crise, e ainda assim sucumbimos à ortodoxia. Temos sido os agentes das mazelas do neoliberalismo. Temos sido os gerentes das mazelas do neoliberalismo. Governos de esquerda ganham as eleições com discurso de esquerda e praticam austeridade. O que o Flávio não vai. O Flávio não vai rifar o povo pelo André Esteves. O Flávio não vai entregar a cabeça da tia do Zap pelo André Esteves. O Flávio não vai destruir a vida do aposentado pelo André Esteves. Não vai. Fácil não, Flávio. Nós nos tornamos o sistema, sim. Por isso não surpreende agora que o outro lado se apresente quanto antissistema. Aqui você tem que ler a luz, você não pode ter raiva dos termos. Você tem que ler e tentar entender o que o Lula está tentando falar com isso. Quando ele fala esse projeto neoliberal e ortodoxia, ele está começando a falar tripé macroeconômico. A gente já chega para administrar câmbio flutuante, manter a inflação, superávit primário. Você viu alguém nos últimos anos aí tentar discutir? Vamos sair do superávit primário, vamos discutir a relação dívida-PIB? Porque isso é uma das propostas, das ideias, por exemplo, do Adolfo Saxida. Eu acho muito mais saudável. Eu acho que você, na sua casa, você vai pensar, cara, se for para deixar de pagar uma conta, você vai estar muito mais preocupado na sua dívida ao longo prazo não aumentar do que fechar o mês no positivo sem pagar suas dívidas, sem pagar o empréstimo, por exemplo. Qualquer pessoa pensa, cara, a gente tem que pensar na dívida a longo prazo. A porcentagem dessa dívida, até quando dá para pagar? Tá acompanhando o meu salário? É isso. Não, tem que focar no superávit primário. Através disso, junto com as metas de inflação, você tem justificativo suficiente para manter os juros nas alturas. Não vou entrar na explicação disso, que não vai dar tempo. Casualmente, eu estava na Inglaterra durante a eleição do Tony Blair. Quando eu li isso, eu fiquei já emocionado. E o Partido Trabalhista estava fora do poder há 15 anos. Quanto tempo Lula ficou fora do poder? De 89 até 2003? 14 anos. Havia muita expectativa, mas seus movimentos foram de absorção do que considerava o sucesso da Margaret Thatcher. Qual foi o que o Lula fez? A absorção do Lulinha Paz Amor, carta para os brasileiros e seguir toda a política neoliberal, a ortodoxia econômica do Fernando Henrique Cardoso, inclusive nomeando o Henrique Meirelles, né? Então, não é difícil de entender que foi o mesmo movimento. Como descreve John Gray, Blair engoliu a fé thatcherista no mercado, como ele é capaz de revivificar o partido e levá-lo de volta ao poder. Blair aceitou a política econômica neoliberal, o mesmo movimento do Lula. Embora exista em várias escolas de pensamento, o neoliberalismo tem em comum algumas convicções fundamentais. Considera que a principal condição da liberdade individual é o mercado. O alcance da ação governamental tem de ser estritamente limitado. O livre mercado, pensam os neoliberais, é o sistema econômico mais produtivo, portanto, deve ser estendido a todos os países do mundo. Técnico. Em outros países da Europa, essa influência também se propagou, como descrevem as pesquisadoras Berman e Maria. No jornal Democracia, os sociais-democratas deixaram de se ver como defensores da sociedade diante dos aspectos negativos do capitalismo e passaram a apresentar sua missão cada vez mais em termos técnicos de eficiência. Essas discussões, quando aparece a palavra capitalismo, tem um monte de gente que fica maluco. Já acha que, então você é comunista. Gente, você tem que ler essas coisas e abstrair. Aspectos negativos do capitalismo. Quer ver um aspecto negativo? Num país comunista de verdade, que o Estado gerencia tudo, os meios de produção, o Estado é dono de tudo, todas as empresas, você tem uns problemas. Num país capitalista, não vai ser o Estado. Você vai ter os entes privados que são donos de empresas. Algumas empresas no mundo capitalista, elas acabam crescendo demais. Tendo muito dinheiro e muito poder. Uma vez que essas empresas crescem demais, o que elas fazem? Elas tentam cooptar pessoas da máquina pública. Ministros, políticos, juízes, pessoas que trabalham em autarquias, para que essas pessoas tomem decisões que vão desconfigurar o mercado para favorecer essas pessoas. Mas isso não foi feito por um ente privado, um empresário? Não, por um capitalista. Então você não pode ficar nessas coisas. Ela tem as suas falhas. Isso não significa que o comunismo é melhor. Calma. Aí que na discussão, cara, e o que a gente pode fazer então para reverter isso? Pronto, esse é o ponto. A solução não é o comunismo, mas existem falhas que são plenamente observadas no Brasil, que é essa relação espúria quando junta o pior do Estado com o pior do mundo empresarial. A gente deveria buscar o melhor do Estado, né, a parte mais virtuosa da máquina estatal, com a parte mais virtuosa do rumo empresarial. O ideal é que a gente tenha um Bolsonaro, um perfil de Bolsonaro no Estado, um cara que realmente é um patriota que ama a nação, está disposto a entregar o sangue pelo país, que foi o que o Bolsonaro já fez por diversas vezes, e na iniciativa privada, uma pessoa como o Barão de Mauá, que vendeu tudo o que tinha para terminar com o nome limpo e tentou realmente desenvolver o Brasil para acreditar na nação, mas foi sabotado pelo que existe de pior no capitalismo, que foi os Rothschild, em parceria com pessoas do setor público.
Essa é a nossa meta. Alguém como Bolsonaro, alguém como Barão de Mauá. Pronto, temos nossos aqui, ó, 2 estandartes aí. Metas de vida. Essa política da esquerda faz sentido no curto prazo, no fim dos anos 70 e início dos anos 80, mas sua repercussão seria profunda. E representa uma transformação do perfil histórico da esquerda e até mesmo em sua identidade, que se baseava na luta contra o capitalismo. Já viram luta contra o capitalismo? Desde quando a gente não se fala mais de implementar um socialismo naquele esquema realmente comunista, né? O Estado vai gerenciar a fim da propriedade privada. Não se fala muito disso, né? Agora são outros caminhos. A esquerda realmente mudou. Olha a questão da agenda woke, como ela cresceu, a agenda identitária. A gente bate muito nessa tecla. Concluem as autoras. Ao abandonar essa visão, a esquerda tradicional estava mal posicionada para capturar o ressentimento e a raiva que se haviam materializado, quando o enfraquecimento da ordem social-democrata do pós-guerra produziu suas consequências. A desigualdade e a insegurança econômica dramáticas. A crise financeira de 2008 agravou essas tendências, intensificando a frustração popular com o neoliberalismo e os partidos e elites que o abraçaram. O regime virou basicamente uma coisa só. E quando é que surgem movimentos como o MAGA nos Estados Unidos, o Trump, né? O bolsonarismo no Brasil? No pós-2008, né? Essa situação realmente começa a eclodir, surgir essa direita populista, cara, 2008 ele é um grande marco nessa história política do mundo. Com a esquerda incapaz de capturar esse descontentamento, surge outra força empreendedora, o populismo. Os que vieram o século XX, os que viveram o século XX, observam agora que a condição de vanguarda antissistema migrou da esquerda para a direita. O interessante é que a história já avançou, porque já teve essa mudança, só que essas pessoas também já foram derrotadas, mas também já voltaram ao poder de novo. Enfim, aí ele fala de Bolsonaro, Orbán. Tanto a esquerda quanto a direita populista se encontram em uma tarefa difícil no capitalismo em movimento. E esse é um desafio. Esse é o desafio do Flávio Bolsonaro. E é isso que me preocupa. Como realizar os seus projetos com recursos menores, porque o orçamento do Brasil é diminuto, o Brasil está numa crise e você tem grandes necessidades. Você agora tem pouco dinheiro e muita necessidade. Como montar no cavalo bravo e se manter em cima do cavalo? Apresentar os resultados. Diante de uma direita que está aí tentando sequestrar o governo de Flávio Bolsonaro, André Esteves fazendo um enxame para emplacar a Daniela Marques como ministro da Fazenda. Como? Essa pergunta é boa. Lula parece ter feito um compromisso entre os gastos e a austeridade. Ele acha que o governo gastou pouco, mas a pressão por um equilíbrio fiscal vem não só do mercado, mas de toda a imprensa. A imprensa é o Estadão, que o Gabeira escreve, né, que é comandado por banqueiros, por exemplo. Pena deixar reflexões tão importantes para o exterior. O discurso foi recebido aqui no Brasil como mais um discurso, mas tem contornos históricos. A dinâmica do capitalismo impulsiona a tendência a se endividar tanto no plano pessoal quanto no de governos. A permanente frustração com os dirigentes políticos acaba produzindo também uma irresistível rotatividade, porque os políticos não estão conseguindo entregar resultado para a população, diante aí de uma luta pela austeridade fiscal, e aí, vamos procurar outro, né, que vai resolver o problema. Às vezes, isso se manifesta no desejo de nunca mais deixar que o adversário vença. Margaret Thatcher tinha como objetivo varrer o trabalhismo do mágico da Inglaterra. E não é que ele voltou e sobreviveu até hoje? E esse final é uma indagação importante, que é o seguinte. Temos que derrotar o PT, temos que derrotar o PT, temos que derrotar o PT. O PT vai perder. O PT perdeu em 2018. O PT desapareceu? Não desapareceu. Você entregar resultados para a população é mais importante que derrotar o PT. Uma vez que você está com a máquina na mão, posso falar em causa própria sem parecer arrogante? Então, que meu comportamento direto, poxa, tento ser honesto nas minhas análises, trazer tudo para mostrar para vocês. Quando tem alguma confusão comigo, quando o PT falou, ou os influenciadores, segue alguma coisa? Quem perdeu o seguidor foi o Marco Antônio, por exemplo, essa semana. Bolsonaro. Teve algum ataque do PT contra Bolsonaro que fez com que vocês parassem de apoiar Bolsonaro? Vocês deixaram de apoiar Bolsonaro pelos ataques do PT? Agora, quando o Pablo Marçal, junto com o Nicolas, começaram a atacar Bolsonaro em 2024, o que é que vocês começaram a perceber na direita? Que Bolsonaro era frouxo, safado, vagabundo. Isso sendo dito por pessoas da direita. Depois, quando o Nicolas, junto com o Ricardo Salles, mais a turma do Novo, mais os engraçadinhos do PL, começou com melhor perder de pé do que ganhar de 4, a disputa pela Câmara e o Senado emburrecendo o povo, o que aconteceu? Se intensificou ainda mais esse sentimento de ódio contra Bolsonaro. Então, o problema não é acabar com o PT. O problema é que uma vez que nós formos governo, porque é isso que vai acontecer, aí traz ali o ponto do carro da governabilidade, e essa é a minha preocupação que eu digo para vocês, qual é o plano? Como a gente vai conseguir entregar um resultado? Porque, gente, se a gente entregar um país melhor, de forma inquestionável para a população, meu amigo, o bolsonarismo não sai do poder, mas nunca mais na vida. Só com um golpe de Estado. Só com um golpe de Estado. Eu não sou de jeito nenhum, mas de jeito nenhum que a gente sai. E esse que é o grande ponto. Aí, só falar isso, mas uma análise. Passei o dossiê, aí tem que ter uns a mais. Pois bem, no Atlas de junho de 2023, tem um capítulo chamado